Por que não construímos como os americanos? Vamos lá? Há algum tempo vocês me pedem para gravar um vídeo, né? Por que a gente no Brasil não constrói como os americanos? Então eu vim aqui em Celebration, no Island Village, que está quase ficando pronto, tem mais umas 20 casas só para terminar, para a gente falar desse assunto, das diferenças do sistema de construção do Brasil para cá, para os Estados Unidos, tá? A primeira coisa que eu diria para você tem muito a ver com os hábitos que a gente herdou dos nossos colonizadores. Aqui nos Estados Unidos, a colonização começa pelo norte, numa área bastante fria e onde tinha muita disponibilidade de madeiras grandes, principalmente pinheiro, cedro, o plátano, né, que é o maple. E no Brasil, a gente começa a colonização pelas áreas litorâneas de Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, a gente não tem árvores de grande porte, são árvores menores, né, de galhos torcidos e tal. E aqui a gente vai ver uma das primeiras coisas, né, as casas dos Estados Unidos usam muito. Cara, desculpa parar o vídeo para falar uma besteira, mas ele é a cara do Ale Oliveira. O Ale Oliveira, do decreto de sexta-feira e tal, vocês não acham, não? É a cara do Ale Oliveira. É o Ale Oliveira, corretor de imóveis nos Estados Unidos. Madeira, principalmente porque na região fria do norte, a madeira é um ótimo isolante térmico para manter a temperatura interna da casa. Depois, outra característica daqui é que a partir da Segunda Guerra Mundial começa a se usar muito material pré-fabricado, então as casas não são mais tão artesanais, né? Os materiais vêm prontos, olha, tá vendo tudo isso que você tá vendo? Isso é o telhado de uma casa. As tesouras, as treliças, elas já vêm todas prontas, muito diferente do Brasil, né? Onde o carpinteiro te pede as madeiras, uma lista de madeira, e ele vai fabricar artesanalmente para você. A gente vai ver isso não só com madeira, se você reparar, com o drywall, que passou a ser, né, uma placa de gesso acartonado usado muito por dentro da casa, com os acabamentos, olha, siding, aquele acabamento da casa, né, é um pré-fabricado, é uma placa antigamente de fibrocimento, agora é de PVC, que é aplicado por fora da casa, dando esse acabamento bem moderno, bem sofisticado. Tá vendo essas colunas, né? Você deve imaginar, no Brasil, elas seriam feitas artesanalmente na obra, como eram feitas, né, nos palácios espanhóis e portugueses que foram nossos colonizadores. Aqui, você acredita que são peças de fibra de vidro? Olha a coluna pré-fabricada. Fibra de vidro que é a mesma que se usa para fazer vara de pescar, por exemplo, que aguentam 100 quilos, né? Algumas chegam né? Algumas são de carbono, mas muitas varas de pescar são feitas de fibra de vidro. Então é um material realmente que é bem resistente, tenaz, é dúctil, né? Então por isso que eles usam lá, é bacana. Tá vendo? Ó, o que sustenta a casa são esses caibros de madeira. As colunas são depois postas de forma decorativa. Então, apesar da construção inicial ser só de madeira, né, hoje em dia na Flórida a gente já adota no andar térreo bloco estrutural, como você está vendo aqui. Isso torna as casas mais resistentes à questão dos ventos fortes, dos furacões e dos tornados. Então, é como se você tivesse um primeiro andar do piso térreo mais seguro para família se abrigar numa situação de clima extremo, tá? Vamos entrar lá, ver se tem mais coisa para te mostrar e eu vou falando sobre as diferenças. Então, tá vendo? Aqui a gente tem uma boa ideia dessa mistura de bloco com madeira e de toda a tecnologia que é utilizada. Você está vendo que são essas balizas? Elas servem, tá vendo, para proteger os canos, reforçar os cantos e depois, ó, definir o nível de balizamento que você vai usar aqui para nivelar a massa. Então você aplica aqui a massa, né, o reboco, e vem nivelando aqui com o sarrafo e está prontinho. Muito diferente do Brasil, né, que como é muito artesanal, os pedreiros eles têm que fazer isso com réguas de madeira. As casas internamente, elas são feitas com paliteiro de madeira. Esse aqui a gente chama de wood frame. Algumas construtoras utilizam isolamento térmico também dentro da casa. Não é só térmico, é acústico. É o caso dessa construtora que eu estou te mostrando. Olha, todas as paredes internas estão revestidas de fibra de vidro, né? Quando a gente olha o forro, talvez a maior de todas as diferenças. O brasileiro está acostumado de ter uma laje de concreto sobre a sua cabeça. E aqui não. O forro é feito com treliças de madeira e por dentro das treliças vai correr sistema de ar-condicionado, que é uma característica de quase todas as casas dos Estados Unidos. Na Flórida, obrigatório, não se vive numa casa dessa sem ar-condicionado.
todo o sistema elétrico, tá vendo? Com fios encapados, eles são grampeados na madeira, eles não têm conduíte e, portanto, né, você tem uma vantagem e desvantagem. Primeira, é muito difícil depois você puxar um fio por um conduíte. Mas como é drywall, é muito fácil você abrir o drywall e passar um cabo adicional se você precisar. E agora, aparentemente, está tudo pronto. Como que vai ser fechado essas paredes? Tá aqui, olha, drywall, ou placas de gesso acartonado. E existem dois tipos, deixa eu ver se eu tenho aqui. Essa aqui é a branca, que é usado nas áreas secas, tá? Então tudo aqui, tanto nas paredes quanto no forro, vai ser instalado esse drywall. O drywall tem muitas vantagens. O principal deles é o rendimento. Uma placa dessa é bem barata e ela já está pronta para pintar, como você está vendo. Como esse acabamento de papelão sobre a placa de gesso, né, ele aceita a pintura direta, você economiza demais tempo, né, de pedreiro, de pintor, alisando, nivelando parede. Que é um dos principais pontos de uma obra, né? É a mão de obra, né? Que é escassa, que muitas vezes no Brasil não é tão especializada e quando é especializado é difícil de você, né, mensurar isso e atrelar a sua obra. Para quem já trabalhou também tendo equipes, né, de construção e reforma, sabe a dificuldade que é. Então, acho que quanto mais rápido você fizer uma obra e menos demandada a sua mão de obra, questão de tempo, que é o principal, mais barato vai ficar a obra. Então isso aí tem que se levar em conta mesmo. Tirando defeito de parede de alvenaria, o que é muito comum no Brasil. E esse é um dos motivos que eles constroem assim, né? O preço da mão de obra aqui é muito caro e o preço dos produtos são baratos. Então eles fazem tudo, né, para economizar mão de obra. Bom, e vamos ao tema do vídeo. Então, por que no Brasil a gente não usa isso? Dá uma olhada comigo. Primeiro, a gente precisa de uma grande quantidade de madeira e é um tipo de madeira que cresce rápido e é também resistente. Então, como eu te falei, existem alguns pinos aqui nos Estados Unidos que atingem esse objetivo. No Brasil, a gente tem um pouco disso no sul, né, principalmente no Paraná, mas eu acho que não desenvolvemos soluções de reflorestamento, né, na quantidade suficiente para adotar tanta madeira na construção. Mas eu não sei se vocês já repararam que a gente tem usado muito eucalipto, né? Há um tempo atrás o eucalipto era... Tinha até uma música, vou plantar eucalipto para ver se eu fico rico e tal. Muito para questão de carvoaria, né? Para fornecer para fornos e tal. Mas hoje em dia eu tenho notado que tem usado muito eucalipto para fazer estrutura de madeira, talvez se assemelhando ao pinos, né? Eu não vou entrar na parte técnica, mas é uma coisa que realmente tem mudado. Segundo motivo, que a gente precisa de uma indústria de materiais de construção a seco bem desenvolvidas. E em muitos casos a gente não tem isso no Brasil, como alguns casos também não tem nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, ele permite a importação de muitos materiais com um imposto baixo, mantendo essa cultura de produto barato. Muitas dessas placas de gesso, elas vêm da China, inclusive. Então, outro item que aqui é muito barato, no Brasil é praticamente muito caro, ar-condicionado central. Um ar-condicionado para uma casa dessa de 4 dormitórios, quase 300 metros quadrados, né, custa aqui em torno de $5.000. E ele vai consumir uma energia de aproximadamente $300 por mês. Não converte para real, mantém dinheiros, né? Imagina um ar-condicionado no Brasil para a casa inteira custar R$5.000 e a conta de energia da casa inteira custar R$300. Ficaria muito barato. Mas eu sei que esses preços no Brasil, tanto do equipamento quanto da energia, eles são bem proibitivos, né? E o ar-condicionado, ele cumpre um papel importante nessas casas, que é de retirar a umidade do ambiente. Tanto a madeira quanto o gesso acartonado, que é o drywall, eles são muito sensíveis à umidade. E toda casa que tem ar-condicionado central, né, o ar-condicionado retira a umidade do ambiente. E não para, tá vendo? Vamos para as portas e janelas. As esquadrias, elas são feitas todas de PVC. A gente passou, primeiro era madeira, depois passou por alumínio. Hoje praticamente tudo de PVC. Também tudo pré-fabricado. As medidas são padrão. Então a gente dificilmente vai ter uma casa que vai ter uma medida de janela definida pelo arquiteto. O arquiteto se adapta ao padrão de porta e janela. Além disso, né, todas essas portas, desde 2009, elas têm vidro duplo para aumentar o isolamento térmico e acústico da casa. Olha, e daqui a gente vai conseguir ver
um dos segredos da construção da casa americana. O que destrói uma casa é a água, tá? Porque a água, a umidade, ela vai permitir o desenvolvimento da vida, né, de micro-organismos que vão, na verdade, comer o material. E as casas americanas, o segredo da durabilidade delas vem da impermeabilização. Depois que a casa é feita, seja de bloco ou seja de madeira, ela é revestida com uma manta, que é uma barreira de água. Depois dessa manta é aplicada essas placas asfálticas que já vem com esse aramado que vai ajudar o reboco a aderir à parede. E se você reparar, em todas as janelas, olha, elas já estão balizadas com PVC, prontas para fazer o preenchimento com argamassa. E aí você comprova o que eu dizia, qual é a dificuldade no Brasil de você construir assim? Ele falou várias coisas bacanas. Primeiro, isolamento térmico. Então, se você tem aquecedor, se você tem ar-condicionado, vai gastar menos energia elétrica porque vai se manter mais vai diminuir a perda de calor para o ambiente. Isolamento acústico, que é super importante. Então, se você vai assistir uma televisão alta, o seu vizinho, eu vou fazer uma festa, ou quero dormir até mais tarde, ou dormir bem, né? Então, são coisas muito importantes. E essa questão da durabilidade de micro-organismos também, isso é coisas que a gente devia fazer um benchmark e trazer aqui, né, para o Brasil. É a disponibilidade desse conjunto de materiais de construção a seco num preço acessível. Você já viu isso à venda no Brasil? Né? É bem difícil. E também pela cultura nossa, né, de autoconstrução, muitas pessoas no início da vida, principalmente as de baixa renda, elas mesmas acabam construindo as próprias casas. Os pedreiros vão se formando na escola da vida e vão aprendendo a construir com pouco, né, que é basicamente pedra, areia, cimento, né, e muita habilidade manual. Vamos subir agora no segundo andar e explorar um pouco mais a construção. Isso é verdade. Não sei vocês, mas meu pai, meus tios, todos eles têm uma noção do que o pedreiro faz. Então, eles, sempre que tem um problema na casa de alguém, um dos tios, né, vai lá e ele que arruma, né? Todos, hoje as gerações novas já ninguém tem muita noção, mas os antigos todos tinham muita noção dessa parte. Olha, aqui a gente está, né, dá pra gente ver o forro. Aqui são as treliças que eu te mostrei lá de baixo. Olha a tubulação do ar-condicionado passando entre eles, tá vendo? Ó, isso tudo vai ser fechado e tal. Vamos falar de escada. Você que já construiu no Brasil, já fez uma escada de concreto, sabe o trabalho que dá fazer forma, preencher, não pode errar nos degraus, ficar algum degrau mais alto, mais baixo, né? Olha como é feita uma escada aqui de compensado, tá vendo? De plywood. Então, só na escada eu diria para você, no Brasil você demora uma semana para fazer uma escada dessa de concreto. Ou tem que encomendar escadas de metal, que são caras e tal. Aqui, ó, você faz de madeira, fica muito mais simples, depois você reveste do material que você quiser. Olha, inclusive piso, madeira, carpete, né, o que for mais adequado para você. Olha aqui praticamente o que a gente viu lá em casa. Olha a quantidade de duto de ar-condicionado que tem nessa casa. E vem aqui, repara, mostra ali, Lucas, ó, uma abertura lá em cima. Aquilo é um respirador do telhado para retirar o ar quente que se acumula no ERIC, né? O ERIC é o sótão da casa. E olha aqui, ó, toda a casa revestida, né? Isso vai dar um alto isolamento térmico e Quem assistiu House, lembra do episódio que a pessoa tá com um problema lá e eles invadem a casa para quebrar as paredes, porque tinha fungo dentro das paredes e tal. Esse episódio é muito bom. Quem nunca assistiu, assistam, e quem já assistiu vai lembrar. É porque veio na minha mente, eu acho legal comentar essas coisas. Acústico dentro da casa. Você tá vendo esse fitilho de espuma entre as madeiras? Isso é um spray injetável que serve simplesmente para você tirar o vão entre as madeiras. E aqui, olha, mais uma coisa interessante. Na área molhada da casa, você não pode usar o drywall. Você tem que usar um outro tipo de material. Então aqui já foi aplicado, tá vendo? É uma placa de fibrocimento que a gente chama sheetrock. Ela é instalada onde a água vai se concentrar. É pintada também com uma tinta impermeabilizante, né? E daqui para cima, onde também vai pegar água de chuveiro, também é um tipo de drywall diferente, que a gente chama de green drywall, né, de drywall verde, que ele é mais resistente à água do que aquele branco. Tá vendo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para te mostrar. Olha, várias conexões, tá vendo? De aço galvanizado,
todos eles, olha, tem essas conexões. Só aqui que eu estou contando, ó, 12 pregos aqui e lá em cima mais 8. Então, para juntar essas duas peças, a gente tem 20 pregos. Outro detalhe que eu vi aqui, tá vendo aquela fita métrica azul? Aquilo vai ser usado depois para fazer o preenchimento, né, com floco de material isolante, muitas vezes fibra de vidro, espuma e tal, do isolamento térmico do forro, né, para evitar que o calor que entra pelo telhado entre na casa. Mais detalhes, né? Essa é uma lavanderia. Então aqui você tem um inclusive neve, né, que acumula no telhado e tudo mais. Exaustor para o ar quente da máquina, água quente, água fria na casa inteira. A gente usa aquecedor de água na casa inteira, central. E nessa fase aqui, repara, o encanador, ele deixou um manômetro, que é um medidor de pressão. Isso é obrigatório. Ele faz todas as conexões de água, põe pressão e essa pressão tem que resistir 3, 4 dias para que o encanamento seja aprovado. E esse formato de construção, esse sistema de construção americano, ele é chamado de construção a seco justamente por isso. Aqui, olha, praticamente não se usou nada de concreto. Só se usou concreto na fundação, que aliás é outra característica, né? Como as casas se tornam muito mais leves, a fundação aqui, ela pode ser mais superficial. Na Flórida, por exemplo, se usa muito o radier, que é suficiente para sustentar o peso de uma casa desse. Aqui as fundações são todas robustas ao extremo, né? Então é mais gasto, mais tempo de mão de obra, né? Porte, né? Que ela é realmente muito mais leve que uma casa de concreto. Bom, e também por uma questão cultural, né? O brasileiro tende a achar que essas casas americanas são mais frágeis e na verdade não são. Essas casas são certificadas para ventos de até 150 milhas por hora, passa de 200 e poucos quilômetros por hora. Elas são muito resistentes a terremoto porque elas são flexíveis. Mas os brasileiros ainda se sentem mais seguros fazendo essas casas, né, de concreto, de tijolo. E isso tem dificultado um pouco a adoção desse sistema de construção a seco, que é mais rápido, mais barato, mais especializado, né? Contando que os materiais eles já vêm todos prontos, você tem menos defeito, você tem uma obra mais limpa, você tem menos desperdício, mas até isso está mudando agora. Eu já vi várias iniciativas, né? Inclusive recentemente, acho que o Roberto... Eu acho que é até um nicho de mercado para as pessoas atacarem, né? Trazer esse tipo de coisa para cá e eu acho que você tem que disseminar essa cultura. E é uma coisa que o marketing, você investindo, você consegue, né? Então é um potencial grande aí para quem pode investir nessa parte aí, trazer isso para cá, é bem bacana. Justus ficou sócio, está promovendo uma empresa de construção a seco e eu acho que esse modelo vai chegar e vai pegar no Brasil. Então, tá vendo? Até para quem é profissional da área já ir se especializando nessa parte, né, e não sair atrás, né, quando chegar, porque eu acho que isso aí é o futuro, talvez, em algumas cidades. Hoje entendo, eu acho que é uma questão de adoção de tecnologia. A gente aqui nos Estados Unidos adotou a tecnologia, adotou materiais padronizados, pré-fabricados e colhe os benefícios disso. Sabe em quanto tempo essa casa vai ficar pronta igual aquela ali, né? Do dia que ela começa a ser construída, 100 dias em média. Fora a padronização, né? Questão de segurança, de padronização. Não estou falando só de parte estética, que também é importante. Então, não sou de puxar sardinha para Estados Unidos igual algumas pessoas geralmente são. Então, mas a gente tem que, né, às vezes, dar a mão à palmatória, porque tudo indica que isso daí é o que a gente tem que buscar. Se isso fosse feito artesanalmente, custaria muito caro e demoraria muito tempo para ser feito. Telhado também é uma diferença que vale a pena a gente comentar. O telhado mais usado aqui nos Estados Unidos é aquele tipo, é de shingle. O telhado ele é fechado com compensado, aplicado uma manta asfáltica, depois uma manta de alumínio para refletir o calor. E aí cada proprietário escolhe um acabamento. O shingle, que é essa manta asfáltica, né, que dá essa aparência bonita na casa, é o mais barato, é o mais usado, dura em média 25, 30 anos, tá? Mas tem casas, como você está vendo, de telha de barro e de telha de concreto, que praticamente dura a vida toda, 40, 50 anos, e custam mais caro por isso, né? Eles dão menos manutenção. Talvez a maior diferença de todas fica no finalzinho, na cereja do bolo. Quase todas as casas aqui, elas são assim, olha, tem gramado, tem jardim já feito pela construtora, não tem muros, não tem grades, né?
E essa harmonia visual, ela depois vai ser mantida e controlada pela associação de moradores. Hoje, quase todos os condomínios feitos nos Estados Unidos, eles estão dentro de uma associação de moradores que estabelece as regras de construção e manutenção. Vão escolher, inclusive, as cores que você vai pintar a sua casa. A cor específica, não. Mas em função da fachada que você tiver, você vai ter um leque aí de 8, 10 cores que você pode selecionar e algumas regras. Não pode ser igual do teu vizinho se for a mesma fachada e tal. E aí o brasileiro, num primeiro momento, reclama, fala, pô, mas quer dizer que vão escolher até a cor da casa que eu vou pintar? E eu falo, vão. Mas para quê? Para ficar assim, ó lá. Tudo bonito, tudo harmonioso. Fica só a última diferença, que eu acho que no Brasil é melhor. Realmente, a arquitetura e o design de interior brasileiro, né, eu acho que é mais criativo. Isso aí a gente é referência mundial, né, de criatividade e tudo. E isso aí ele tocou no ponto que eu até ia comentar. Nessa parte aí, eles estão bem atrasados, né? Se você pegar um filme da década de 40 e um filme de hoje, as casas tudo igual. Então, tem isso aí. Também é uma diferença grande que tem aqui. Você sabia que 80% das casas americanas são feitas por 25 construtoras de porte gigante e âmbito nacional? Então, elas estão dedicadas à produção em massa. Essa planta dessa casa provavelmente já foi feita em 30, 40 estados americanos e provavelmente tem 30, 40 mil casas idênticas a essa que foram construídas numa fábrica, né, e foram montadas aqui, né? Isso é bem diferente do Brasil, que praticamente você, quando tem um arquiteto, ele faz um projeto bem individualizado e acaba demandando essa mão de obra artesanal, que acaba custando caro, demorando, mas de fato você tem uma casa única, bonita, mais escolhe os acabamentos todos que você quiser e não fica tão limitado ao padrão oferecido pela construtora. Cara, fiz quase um livro da diferença, né, de Brasil e Estados Unidos. Vídeo muito bom, hein, gente? Muito bom mesmo. Muito bem feito. Que isso. O cara tem a manha. O Ale Oliveira, corretor. Como vocês me pediram. Como você vê, tem vantagens e desvantagens. Espero que esse vídeo sirva para te apresentar uma nova solução para que você não tenha preconceito com o sistema de construção a seco, porque eu acho que, na verdade, vai começar a ficar cada vez mais popular no Brasil. Se você gostou do vídeo, então, já deixa o seu like aí. Se você tem pergunta, deixa nos comentários. E se você quer ver mais vídeos como esse, se inscreve no canal, ativa o sininho e a YouTube te avisa quando eu lançar um vídeo novo. Você me conhece, sou Ricardo Molina, sou broker da Talent e sou imobiliário aqui em Orlando, onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo. Tchau! Então é isso aí, galera. Vídeo muito top. Se inscreva no canal dele aí. Se inscreve no nosso canal também, dá like e tudo. Tá beleza? Obrigado, tamo junto. Até o próximo vídeo.